Olá, queridos! Tudo bem com você? Você está pronto para o impossível? Você está pronto para viver 2024, o ano do impossível? Você vendo aquelas coisas que pareciam tão difíceis, tão longes, tão distantes, tão impossíveis, Deus manifestando, Deus te usando para trazer o céu à terra. Te convido nesse momento a poder escutar, ouvir e poder ler também um pouco da palavra de Deus e conversarmos, refletirmos um pouco sobre ela. Um texto que eu queria ler com você está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Deus, ele tem o impossível para as nossas vidas. O mesmo estilo de vida que Jesus viveu, trazendo o reino de Deus à terra, desfazendo as obras do diabo, Deus tem para mim, para você, para todo aquele que entregou a vida para Jesus e fez Jesus Senhor da sua vida. E para que essa vida se manifeste, é necessário que nós vivamos para Ele. Precisamos, sim, como é costume, né? Finalzinho de ano, a gente se analisar onde foi nossos erros, acertos, fazer metas. E que tal analisar como foi a minha entrega para Deus? Como foi a minha adoração para Deus? Uma adoração que vai muito além das canções. É maravilhoso estarmos nesse ambiente, cantando, louvando, adorando, mas isso deve gerar uma resposta em nós. Sabe que eu estava lendo há pouco esse livro aqui, Experimentando o Impossível, do Bill Johnson, que eu peguei emprestado da minha irmã, por isso esse monte de papelzinho colorido, tá? E o Bill Johnson, ele vai tocar em algo muito interessante sobre os adoradores que alcançam o coração de Deus. Ele dá o exemplo do profeta Isaías, que tem uma visão do trono de Deus, que vê o trono de Deus, e o que acontece? Deus diz: a quem enviarei? E ele se prontifica logo, mostrando aqueles que alcançam o coração de Deus, aqueles que estão adorando a Deus de verdade. Dentro deles tem esse desejo por corresponder, por responder a Deus. E como corresponder a Deus? Como responder a Deus? Eu tenho certeza que você tem sonhos, desejos, planos no seu coração. Alguns podem estar guardados, outros parece que você está engateando e nunca consegue acelerar. Outros você pode ter começado, está no meio do caminho, mas algo precisa ainda acontecer. Sabe que tem algo muito precioso que nós como igreja, nós como cristãos, precisamos dar valor? E eu quero ler um outro texto com você, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15, que vai dizer assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Deus é muito inteligente, eu acredito que você sabe disso e também crer nisso. Deus, ele teve uma grande ideia. A igreja, o corpo de Cristo, o ajuntamento dos santos. Existe uma ideia errada de que o indivíduo sozinho é o corpo de Cristo. Não, eu sou o corpo de Cristo. Não. Separados, somos os membros do corpo. Unidos, somos o corpo de Cristo. E a Bíblia deixa bem clara que esse crescimento do corpo, esse crescimento dos membros, porque quando um corpo cresce, os membros também crescem, vem com a justa cooperação de cada parte. O Bill Johnson, como eu disse, ele fala sobre a adoração a Deus ter uma resposta no serviço cristão, no serviço aos santos. Deixa eu te dizer uma coisa,
Não tem como eu e você vivermos o impossível sem estarmos conectados a uma igreja local. Não é simplesmente sermos visitantes, queridos. Não é simplesmente estarmos num culto ou outro, mas estarmos conectados, de fato, com aquele lugar, desejando fazer parte, desejando desempenhar alguma função, desejando ser participante do que Deus está fazendo naquele lugar. Sabe que com o advento da internet, que eu acho maravilhoso, o Instagram, YouTube, meu Deus, que ferramenta poderosa. Mas muitos cristãos têm ido para um caminho de engano, achando que é só eu falar, é só eu orar na minha casa, é só eu assistir no YouTube que tá tudo certo. Ei, tudo isso é maravilhoso, nós devemos orar em casa, nós devemos ler a palavra em casa e nós devemos fazer parte de uma igreja e, fazendo parte de uma igreja, servir nessa igreja, servir naquilo que podemos, que temos habilidades, ou servir naquilo que outros vão olhar pra gente e ver coisas que nós não vemos. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada cristã, muito antes de ser pastor. Eu estou pastoreando há 3 anos e meio, mais ou menos, mas muito antes disso eu servia aos meus líderes, eu servia ao meu pastor. Eu fazia aquilo de coração. E sabe que isso foi me moldando, isso foi me lapidando. Hebreus vai dizer: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Congregar fala de estar reunidos, de estar conectados, queridos. Não é apenas de ir na igreja. Se você deseja viver o plano de Deus intensamente, saiba disso. Você tem que estar conectado em algum lugar. Você tem que estar servindo alguém. Você tem que se colocar abaixo de uma pessoa que vai estar liderando um departamento, por exemplo, e dizer: eu estou aqui para te ajudar. Não simplesmente, quando eu puder, não, de coração. Porque nós não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. E aquele que morreu por nós, eles têm planos para as nossas vidas. E esses planos, no momento que vamos servindo, que vamos nos desenvolvendo pelo serviço, nós vamos crescendo, nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo lapidados e vamos nos tornando aptos a viver coisas maiores, coisas grandiosas que Deus tem pra gente. O serviço cristão é importantíssimo. O servir num corpo, estar conectado num corpo, traz benefícios. A Bíblia fala para não deixar de congregar, mas para nos exortar mutuamente, para nos encorajar mutuamente. Para podermos encorajar uns aos outros, precisamos estar reunidos, abertos com o coração. Eu te incentivo, queridos, a pegar esse finalzinho de ano e poder analisar como tem sido o seu serviço a Deus, como tem sido as coisas que você faz ao Senhor. Como eu falei aqui na igreja esses dias, o profeta Ageu, em Ageu 1, ele vai falar de um tempo onde as pessoas estavam muito ocupadas consigo mesmo e com as suas casas, estavam desprezando o templo. E aquilo que elas tanto desejavam não receberam. Aquilo que elas faziam com muito esforço não tinham resultados. E o profeta Ageu por 2 vezes diz: analisem o que está acontecendo com você. Eu te inspiro a se analisar nesse momento. Será que todo aquele esforço que eu tenho feito e nada tem acontecido? Será que tudo aquilo que eu esperava vir e não veio não é consequência de uma falta de compromisso minha com as coisas de Deus e com o seu corpo local? Faça parte de um lugar, queridos. Se conecte e você vai ver a bênção que Deus vai derramar sobre sua vida. Pessoas lixam pessoas, ferro afia ferro, mas a maturidade faz com que nós permanecemos num lugar, entendendo o propósito de Deus, nos submetendo uns aos outros e, como a palavra de Deus diz, amando ao outro, porque não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não estiver expressando o amor através do serviço para o meu irmão. Fique na paz, um grande abraço e até a próxima.